Eloy Morim, né? Fernandes. Passando a limpo, a hora da verdade. Entrevistas, denúncias. Faça valer o seu direito de cidadão cabense. Passando a limpo, a hora da verdade. Cara de sono. Agora 7:02, bom dia, começa aqui no Cabo de Santo Agostinho, no território estratégico de Suape, né? Cabo de Santo Agostinho, que hoje é a quinta maior renda do estado. Perdemos para a Goiânia, que assumiu aí o quarto lugar. E eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje. Eu dizia aqui para o IDC que às 4h30 eu já retornei ao meu caminhar cedo, e hoje eu caminhei com o Rinaldo da Costa, que é um preparador físico, é professor, caminhei com outro professor, Roberto Carlos, e também com o Anilson, que é um profissional liberal, e nós fizemos hoje a nossa caminhada, e professor Eloy praticando a terapia do riso, logo cedo, a gente praticando aí a terapia do riso, tanto o Rio, o grupo que estava caminhando comigo, como o Rio também o grupo que estava ali circulando e que acabaram sendo envolvidos, né, na nossa conversa. Eu quero aqui agradecer a ele por esse acordar de hoje, né, acordar buscando valorizar a vida, que a vida é um presente, né, e aí você que está me vendo, talvez você não está me vendo hoje pelo Instagram, está só me ouvindo a minha voz, porque a nossa Stephanie, né, ela é enferma, não pôde vir hoje, e você vai só ver hoje os meus convidados, né? Não vou conseguir levantar para poder colocar as imagens para mim. Você hoje vai se contentar só me ouvir. Vai ver aqui os meus convidados, que é o professor Erecê Correia, né, que é o gestor da Fachuca, e também o professor Eloy, né, Morim Fernandes, ele que é do direito, advogado, né, conhecedor do assunto, é coordenador do curso de Direito da Fachuca, e aí a gente vai poder bater um papo aqui durante o programa, né, com os convidados, e aí a gente não vai ter a participação 100% do ouvinte, porque eu disse agora há pouco, a gente hoje está sem a Stephanie para fazer essa coordenação, ela que capta as informações, que traz aqui para a gente, e a gente está aí hoje na base do improviso, improvisando, porque você hoje tem uma ferramenta tecnológica. Eu lembro, quando eu comecei em rádio, a gente não tinha essa ferramenta que temos hoje. E o rádio era imaginário. Foi uma conversa que eu tive ontem com a Bidoral e vários colegas ontem, falando do imaginário. Né? Que quem escuta o rádio, ele não sabe a cor da camisa que você está usando, né? Se você tem barba, o Eloy não tem a parte do telhado, ele não vai ver isso. Ele não vê isso. Né? Mas quem está nas redes sociais consegue ver a cor da camisa, que o cara tem pouco cabelo, tudo isso, né? É a tecnologia. Mas eu louvo ao Pai por essa oportunidade e que tenhamos aí uma excelente quarta-feira. É um prazer estar com você a partir de agora, aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Deixa eu só aqui ouvir a saudação dos meus convidados, começando aqui pelo Erecê. Erecê, sempre bom. Você disse que tinha compromissos hoje, olha, mas acabou se convencendo e acordando cedo, né, para me fazer uma visita, né, aqui na rádio. Erecê, bom dia, Erecê. Bom dia, meu querido amigo Batata, seus ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez com muito prazer, vindo esclarecer, dar as notícias sobre a nossa querida Fachuca e falar para a cidade exatamente essa questão sobre os aspectos educacionais, fundamentalmente aí ligado ao que o nosso querido amigo Eloy vai também trazer na parte jurídica. Bom dia para todos. Ok, obrigado. O Eloy está aqui também com a gente, professor, né? E eu acho que ele nunca tinha vindo aqui à rádio, né? Essa é a primeira vez. Eu já trouxe aqui vários coordenadores, mas ele está aqui vindo pela primeira vez. Professor, microfone aberto, bom dia e a sua saudação e me desculpe por eu comentar a questão do pouco telhado, mas aí foi só para descontrair e para você ficar mais leve aqui no estúdio, né? Bom dia, professor. Bom dia, Batata.
Muito obrigado pelo convite, né? E muito me honra estar aqui falando para você e para sua grande audiência. É um prazer recebê-lo, viu? Espero atender as expectativas. E aí, o senhor vem aqui para falar de um curso, né? Eu dizia até que pode ser que tem muita gente no Cabo hoje. Veja a condição que hoje vocês oferecem à cidade, porque muita gente para fazer direito no passado tinha que pegar 2 ônibus, né? Imagina o sacrifício que era sair do Cabo para estudar em Recife. E o pior, que quem faz o curso realmente está trabalhando. O cara largava do trabalho, pegava 2 ônibus e retornava, chegava em casa 1 da manhã, 1h30, 2 horas. Eu posso estar até enganado, mas você talvez já ouviu comentar que muita gente fazia um sacrifício, né? Quase que anormal, quase que, né? De um super-homem para poder fazer o curso de Direito. É isso, Eloy? Isso quando conseguia Conseguia, o ingresso nas poucas faculdades que haviam em Recife, né? Sim. A pouca oferta de vagas de graduação em Direito em Recife tornavam ainda mais difícil, né? Sim. Quem não morasse em Recife, principalmente. E um detalhe, muita gente comenta, olha, o direito, mas o cidadão precisa ter um bom profissional para orientá-lo, porque muitas vezes o cidadão comum, ele paga um preço alto ou perde uma questão na justiça por ele não ter o conhecimento, ou não ter alguém que lhe dê essa assessoria, né? O advogado é aquele profissional que vai dar as orientações, é isso, não? Eu costumo comentar com meus alunos, né, meus amigos em geral, que as ciências, né, que o homem estuda, elas têm uma primeira grande divisão. Primeiras naturais, né, medicina, até a matemática, enfim. E as que o homem cria, né, como no caso principal, talvez o direito. Sim. E o direito brinca muito, para dizer uma palavra, né, no pior sentido da brincadeira, com o próprio plano de existência das coisas. Então, no direito, você pode, por exemplo, dizer que a chuva é de baixo para cima. E se assim estiver escrito, assim será. E às vezes essa interface entre o que o direito diz e o que de fato acontece, né, no mundo da natureza, que a gente chama de mundo naturalístico, gera essa controvérsia com a ciência jurídica, mas ela é uma ciência muito interessante, muito nos faz entender o ser humano e a sua organização coletiva em geral. Ok. Deixa aqui para as manchetes hoje dos jornais que circulam no Brasil, começando pela Folha de Pernambuco. Entenda a volta dos impostos, né, sobre combustível. É uma discussão nacional, né, e aí a gente está atento. O Diário de Pernambuco teve a 2ª maior queda no desemprego. Jornal do Comércio, desemprego cai no estado, mas taxa ainda incomoda. A Tarde de Salvador, governo define retorno de tributos dos combustíveis. O Diário do Nordeste, Fortaleza, CPI da ANEEL, né, protocolada na Alesse. Tribuna do Norte Natal, litro de gasolina terá imposto de 0,47 a partir de hoje, né, dia 1º, né, de março. 0 hora de Porto Alegre, governo cobra 0,47 na gasolina. Petrobras reduz o preço para aliviar. Outras manchetes aqui. O Estado de Minas, governo define tributos e tenta frear alta abusiva dos combustíveis. Correio Brasiliense, educação é fundamental para a apresentação de Brasília. O Globo Rio, gasolina aumenta, hoje 0,34 por litro nas bombas. O Estado de São Paulo, conta do imposto recairá sobre acionista da Petrobras e consumidor de gasolina. Folha de São Paulo, para frear a alta da gasolina, Lula usa a Petrobras e taxa exportação. Tudo isso você vai ver nos jornais que circulam hoje em todo o país. Agora são 7 da manhã, 7h11, aqui na Rádio Quero lembrar, que a partir da segunda-feira é feriado, né? É a data magna de Pernambuco, é um feriado estadual, é dia também do maçom pernambucano, onde se comemora aí a Revolução de 1817, né? Onde a maçonaria teve uma participação importante naquela época, né? E aí
Eu comentava ontem de que ali em Recife, né, a gente tem o Museu do Exército ali, né, em Recife, no Recife Antigo. Saudar até aqui o Coronel Monteiro, que é de lá, é o comandante lá daquele espaço, né, cultural. E lá tem o monumento da maçonaria pernambucana, onde as 3 potências assinaram lá. Eu tive lá o ano passado fazendo essa matéria, e aí eu quero saudar aqui o Coronel Monteiro e ao grande Sereníssimo, né, que vai estar na próxima terça-feira visitando a loja Alvorada Paz, no Cabo de Santo Agostinho. Agora são 7 da manhã, são 7h13, e a partir da terça-feira, Eloy, a gente começa aqui uma programação focada na mulher, né? Vamos ter na quarta-feira, dia 8, a secretária executiva da mulher, que é Valquíria Alves. Ela vai sentar na minha cadeira para comandar o programa. E mais 3, tem uma policial militar, né? Tem uma jornalista que é formada e nunca fez um programa de rádio, vai fazer agora. E temos também a gerente de turismo, né, que é Tassiana Guzmão. Ela vai no dia 29, ela é a última mulher a apresentar o programa. Essas 4 foram convidadas para sentar aqui na minha cadeira, mas o mês todo eu vou estar aqui recebendo várias mulheres, né, que você nem conhece, são profissionais de segurança pública, do direito, educadoras, que vão estar aqui conversando com a gente aqui na Rádio Calheta. Eu lembro que na história da Fachuca, a gente tinha lá um núcleo de prática jurídica, onde o cidadão, Eloy, da Coab, da Charnequinha, muitas vezes para resolver uma questão de uma pensão alimentícia, uma orientação de um divórcio. A minha pergunta é se esse núcleo ele continua ainda funcionando e atendendo a essa camada que muitas vezes são chamados baixa renda. Por favor, microfone aberto. O nosso núcleo de prática, ele funciona, né, em convênio com a OAB local. Sim. Né, a subseccional do Cabo. E o núcleo de prática penal, que me toca em especial razão, vai ser retomado. Inclusive foi essa uma das razões da minha convocação para assumir a condição de coordenador do curso. Essa minha aderência, essa minha formação jurídica mais na área criminal. Então, certo. Eu lhe garanto que no que depende de mim, o núcleo criminal de prática jurídica vai atender a população cumprindo o papel social da faculdade. Quer dizer que, pelo que eu entendi aí, vai ampliar, porque atendia só a questão civil, né? Isso. Agora você foi convocado para essa missão para atender a área criminal. Entre outras funções. Entre outras funções. Perfeitamente. Porque a gente entende, Sim, Batata, que uma instituição, mais do que tijolo, ferro, porta e madeira, ela é formada por pessoas, né? E a Fachuca, mais do que muitas outras que eu já passei, aos 47 anos de idade, tendo vivido algumas experiências de gestão, prisional inclusive, coisas muito bem complexas, a exemplo da educação. sim. A Fachuca é formada por pessoas de muita qualidade, né, com muito compromisso. E é isso que vai fazer o fortalecimento das estruturas físicas. Sem a primeira, assim como a rádio Sim. tem como 90% da sua existência, né, em razão do seu papel de comunicador, esse microfone não funciona só. Não, de jeito nenhum. Assim como prédios e casas e salas não funcionam sós. Eles precisam de pessoas. E a Fachuca tem pessoas comprometidas e preparadas, a exemplo do nosso diretor, né, o professor Ericê, que me convocou dizendo o seguinte: olha, tem um desafio para você. E eu disse: olha, eu com 27 anos fui gerir unidade prisional lá no sertão de Pernambuco. Talvez eu tivesse sido aquele tempo, professor Ericê, o comissionado mais novo do sistema, juntando os comissionados e efetivos. Eu tinha 27 anos de idade, eu gerenciei uma região prisional com 6 unidades prisionais entre cadeia pública. Eu morei 1 ano e meio dentro de uma penitenciária. 1 ano e meio. Gerenciando escala de agente penitenciário, que hoje chamam policiais penais. Então, Sim. meu respeito a eles todos. E assim, não estou falando que a Fachuca seja bronca safada, como para usar uma expressão coloquial, mas que o desafio está aceito e vai ser vencido.
E você tem uma instituição que está, como eu falei lá no início, né, numa área estratégica. Você tem aqui Ipujuca, você tem Seriem, né? Muitos alunos vêm de lá estudar aqui. Eu lembro que no passado eu já me tornei até repetitivo, que lá atrás o pessoal vinha lá do Janga, lá na Zona Norte. Muitos alunos se formaram na época na Fachuca e hoje a gente tem aqui, já falei de Ipujuca, já falei de Seriem, a gente tem Escada, a gente tem Ribeirão, Gamileira, pessoas que vêm para aqui para fazer, estudar nessa área. Não é isso, LC? O microfone também é aberto a você, já que você é o gestor que você fez um convite para o Eloy. Sim. Sim. A questão do curso de Direito é um curso estratégico e fundamental na Fachuca. Sim. E para a cidade do Cabo Santo Agostinho. Nós, de fato, tínhamos no Núcleo de Prática Jurídica uma expectativa muito grande, não é, de várias ações e várias atividades. Fizemos, veio pandemia, a gente deu uma reduzida do trabalho, não é, mas retomamos. E agora a Eloy vem com essa missão de fazer, como você bem colocou, essa ampliação. Não fazer só a parte civil, mas também fazer a parte penal. Porque aí a gente vai poder dar um suporte e um apoio muito grande à sociedade dentro daquilo que ela precisa. Então, é um desafio, sim, mas a Fachuca, como eu sempre coloco, né, tendo, como você também sempre fala isso, Batata, uma amplitude de atuação muito grande, a Fachuca trabalha exatamente para a formação das pessoas. Então, a gente tem gente realmente que vem de vários lugares, de várias localizações, né, de várias cidades aqui circunvizinhas, e esse papel continua. São mais de 44 anos prestando serviço à sociedade. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento e esse conhecimento da importância da Fachuca nesse cenário. O vestibular Fachuca, ele continua aberto? Já encerrou as inscrições? Como é que está esse processo para os alunos novatos? Hoje em dia a gente chama de processo seletivo. Processo seletivo, né? Não é mais o vestibular, é processo... Não é mais aquela lógica de vestibular, né? Então a gente está recebendo os candidatos até o próximo dia 15 desse mês. Até o dia 15? 15 de março. Certo. Até o dia 15 a gente está recebendo as pessoas, fazendo os enquadramentos devidos dentro das suas principais interesses de atuação, analisando as suas fichas curriculares, etc. E fazendo as matrículas. Tá? A ideia é exatamente dinamizar. Nós estamos lá com os cursos de administração, direito, né, pedagogia, matemática, 2 tecnólogos na área, né, de recursos humanos e logística, e o mais novo curso, que é o de psicologia, que também está lá conosco, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, e que a Fachuca está aí a prestar serviço à sociedade. Professor Eloy, muita gente fez o curso, a gente contou até isso fora de entrar aqui no ar, e aí não consegue passar na OAB. Tem gente que tentou uma vez, 2, 3, 4, tem até acaba que desistiu. Fez o curso, passou 4 anos estudando, né, fez o seu curso, e aí ele não consegue passar na OAB. Ele é apenas um bacharel. Né? E aí a minha pergunta, ele pode atuar como advogado ou ele pode ficar apenas ali como tipo de um assessor? Como é que funciona isso na prática? Já que você fez referência à minha pouca, né, telha, população capilar, eu gostaria de lembrar você. Você se lembra de um cirurgião plástico chamado Ivo Pitangui? Lembro. Sabe quantos vestibulares de medicina ele fez? Não tem ideia. Mais de 5. Mais de 5. Então, assim, a resiliência, né, a exemplo da sua história, sim, é uma característica dos vencedores. Quem fica... A prova da OAB, ela não é uma prova concorrencial. Mais do que em qualquer outro exame de concurso em que você disputa contra outra pessoa, sim, é você ou ela, a prova da OAB, você precisa acertar metade das questões para fazer a segunda fase. E aí, na segunda fase, para que você não cometa o erro que eu cometi, por exemplo, na minha primeira e segunda fase, eu coloquei uma expressão em latim e por isso eu não fui aprovado. Tem detalhes, tem mais de inteligência estratégica e emocional do que propriamente de conteúdo que levam as pessoas a reprovações. Né? A gente, inclusive, na Fachuca faremos, né, um apoio a esse aluno egresso.
inclusive de outras faculdades. Sim. Né? Eu tenho um histórico de formação e pós-graduação e etc., e de preparação para esse tipo de desafio do aluno egresso, ou seja, saído da faculdade, já formado, bacharel e ainda não advogado. Mas eu diria, felizmente, Batata, Sim. a condição, a profissão de advogado, ela demanda essa avaliação de capacidade profissional para o exercício da função, né? Tomara que um dia a engenharia também tenha, assim como a medicina acaba tendo pela própria residência. Sim. Para quem não sabe, o médico ele não sai da faculdade para trabalhar. Ele pode ser um clínico, mas para ser um cirurgião, para ser um especialista, ele tem que fazer mais 3 ou 4 anos, a depender da especialidade que ele escolhe. Então não é exclusividade da advocacia ou do exercício da advocacia a aprovação em exame de ordem. Agora veja bem, muitos alunos não entendem isso. Sim. Há funções em concursos públicos que são chamadas funções jurídicas, que demandam aprovação na OAB antes de você se submeter ao exame. Até pouquíssimo tempo, oficial de justiça não demandava aprovação na ordem. Muitos estados já o fazem. Há pouco tempo, o delegado de polícia não demandava aprovação e exercício da advocacia, ou seja, aprovação em exame de ordem e exercício da advocacia. Sim. A magistratura nem se fala. A magistratura é uma carreira jurídica, assim como o Ministério Público e delegado de polícia passou a ser. Então, para ser delegado, Batata, eu tenho que ter aprovação em exame de ordem, exercício comprovado de advocacia, podendo ser substituído por alguma outra função, como, por exemplo, concurso técnico de tribunal. Você supre, né, essa necessidade de ter advogado. Pois bem, o exame de ordem é importante não só para quem quer ser advogado, mas quem quer se submeter a carreiras jurídicas de mais, vamos dizer assim, de mais envergadura, como delegado de polícia, promotor de justiça ou promotora de justiça e a magistratura. Tem que ser aprovado no exame de ordem, exercício da advocacia, tudo isso, acredito eu, né, na vontade do legislador, de quem regula esse exercício de profissão, Sim. para entregar profissionais de melhor qualidade. E repare, e nem assim é certo que o profissional terá qualidade. São 80 questões na primeira fase, você acerta 40. Eu costumo dizer, com todo respeito a quem, repito, não está logrando êxito por alguma razão emocional ou de estratégia, como eu disse a você. Eu trabalhei para um procurador, trabalhei não, né? Fui estagiário, e ele gostava de latim. Eu botei latim na minha prova de escrita. Botei uma expressão em latim. E aí não teve aprovação. Porque isso significa tentativa de identificação. Sim. É como se você mandasse um código para o examinador saber que é a sua prova. Porque quando a prova é corrigida, anônima, né? Sim. Você não assina, você não pode assinar a prova. Certo. Repare, você tem que terminar a petição. E na petição você assina. Aí na prova você bota assinatura, cabo, espaço, vírgula, 2023. Você não pode botar seu nome, porque senão você vai identificar a sua prova. E eu botei latim, ou seja, tem muita gente que acaba ficando no caminho da não aprovação por conta de algum equívoco. Então eu não quero menosprezar a razão pela qual alguém tem feito mais de 1 ou 2 ou 3 exames. Mas veja bem, uma prova de 80 questões, estou falando da primeira fase. Primeira fase. Que você precisa fazer 40 para passar. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: a prova da OAB, a primeira fase pelo menos, é só para saber se você foi para a aula ou se você ficou jogando dominó. Eu entendi. Porque metade de uma prova não é exatamente o melhor formado, né? Então assim, é batalhar. Por exemplo, dá mais uma dica: estatuto da OAB e regulação da profissão são em torno de, até porque mudou agora, vai entrar previdenciário, vai ficar mais difícil a prova. Mais difícil. Né? Vai entrar previdenciário, vai entrar temas que não existiam antes. Penal, por exemplo, que é uma coisa que tá mais afeta a minha atuação. São 8 questões, professor Alice. 8 das 40 é só penal. 4 de penal e 4 de processo penal. Se eu me concentrar em processo penal e penal, eu já acerto 8 de 40. É verdade. Já é 20%. É verdade. Né? Porque eu digo assim, se um leão aparecer aqui, eu tenho que correr mais do que um de vocês. Eu não tenho que correr mais do que um leão. Porque se eu correr mais do que um de vocês, o leão segura você, eu estou longe. É verdade. Eu preciso acertar 40. Eu não preciso ir para a prova querendo acertar 80.
eu tenho que acertar 40. Então, ou seja, constitucional tem 3 questões. Eu não estudo constitucional, embora o constitucional permeie todos os demais ramos, especialmente direito público, né? Administrativo, penal, criminal e etc. Então, assim, é estratégia. É no mais das vezes estratégia. Tanto é que nós temos um monte de advogado por aí que passou com base só na estratégia. E não tem conteúdo, e não tem o que entregar. É complicado. Deixa eu ir para o apoio cultural e volto já para a gente continuar aqui esse bate-papo com Erecê e com o professor Eloy, que é coordenador do curso de Direito da Fachuca. Lembrando aí que o processo seletivo é até o dia 15 de março. E no segundo bloco eu queria ver com o Eloy, que tem aí, começou cedo, é 27 anos, como é que ele vê a participação da mulher. A mulher hoje, ela está... o slogan da campanha é buscando representatividade na política, na profissão, no direito. E daqui a pouquinho eu quero falar com o Eloy a respeito da participação da mulher nesta profissão. Eu volto já já, é só ter que tomar uma água. Em todo lugar, em todo lugar. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social, Contra Mucambo. Telefone 3521-0796. Venha fazer parte da Fachuca, que há mais de 44 anos vem capacitando você para o mercado competitivo. Matrículas abertas para 2023.1 para os cursos de Administração, Direito, Pedagogia, Matemática, Tecnólogo em Recursos Humanos, Tecnólogo em Logística e grande novidade, Psicologia, com mensalidades a partir de R$ 133 e descontos exclusivos em algumas modalidades. Saiba mais falando conosco, acessando nossas redes sociais ou ligando para 81 98187 4534. Invista no seu futuro. Venha para a Fachuca. Siga a Calheta FM no Instagram, @Rádio Calheta FM. Digite aí, @Rádio Calheta FM. O posto Costa Dourada está localizado às margens da PS60, pertinho do shopping, com aquela qualidade no atendimento e segurança no abastecimento que você merece. Além da gasolina comum, V-Power e etanol, contamos com GNV para o seu carro. E para melhorar ainda mais sua viagem, temos uma loja Select com variedade de comidas e bebidas. Esperamos vocês! Posto Costa Dourada, sua melhor parada. A Calheta FM agradece a sua audiência. Aqui, a cultura e a alegria tem vez e voz. E no carnaval não foi diferente. Calheta FM, fazendo a Trilha sonora dos seus melhores momentos. nota 10. A sintonia. Calheta Retrô, de segunda a sexta-feira, músicas para emocionar seu coração. De segunda a quinta, baladinhas românticas das décadas de ouro para te emocionar. Sexta-feira é baile retrô. Calheta Retrô e Paulinho Almeida te fazendo companhia no início de noite. Calheta Retrô, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta, 98,5 no seu rádio. Amanhã vou estar aqui recebendo a Késia Maria, que é gestora do PROCON, Cabo de Santo Agostinho, para falar aí do mutirão dos endividados, né, que vai acontecer agora em março. Muita gente está endividada no Brasil todo, e aí é uma oportunidade para você resolver as suas pendências, né? Amanhã vou receber aqui Késia Maria, aqui na Rádio Calheta FM, 98,5 no seu rádio. Deixa eu mandar aqui um abraço para a comunidade do Mercadão que nos acompanha neste momento, aos comerciantes que acordaram cedo e já se preparam que amanhã é quinta-feira, sexta tem o comércio funcionando, sábado também. E aí, Erecê, eu adoro
É prazer eu comer lá um cuscuzinho cedo com a macaxeira, uma galinha, um porco, um bode. Eu quero saudar todos aqueles comerciantes que trabalham no Mercadão e que chegam cedo, homens e mulheres, para trabalhar ali no centro da cidade. Agora são 7 da manhã, 7h32. A Erecê Corrêa, que é o gestor da Fachuca, está aqui com a gente. O professor Eloy, né? Muri Fernandes, advogado, começou muito cedo a sua carreira. E aí a gente fazia uma pergunta, Eloy, agora há pouco, a respeito aí da participação da mulher. Né? Eu fiquei encantado, outro dia eu fui lá participar de um evento, antes da pandemia. Rapaz, foi o curso de Direito. O Erecê me convocou e eu fui lá assistir e fiquei encantado com a quantidade de cabeças e pessoas que já passou dos 50 e começaram a ter a condição de estudar. Porque muita gente começou a trabalhar e não teve condição de estudar. E aí eu fiquei muito feliz com aquele momento, Erecê. Mas eu queria saber de você, Eloy, a participação da mulher, não é, nesse processo. Você fez uma relação bastante honesta e procedente. Sim. Né? A presença feminina, né, após a criação dos filhos, né, nos cursos superiores é um fato inegável. Muitas das mulheres que adentram o curso superior são mulheres que já formaram os filhos e as filhas e viram o sucesso financeiro do marido, né, em troca do seu evidente esforço para cuidar dessa retaguarda importantíssima, que é a retaguarda doméstica, né? Que hoje em dia é muito mais alternável entre homens, entre marido e mulher. Então, embora eu não tenha o que se diz hoje, né, de lugar de fala, certamente uma mulher é a mais indicada para falar sobre isso. Eu entendo como, né, como um rapaz, um menino, um rapaz, um homem criado por mulheres, né? Eu perdi meu pai com 7 anos de idade, então tenho 2 irmãs. Sim. Eu não tenho convivência doméstica masculina desde os meus 7 anos. Referência paternal, né? Isso. Eu me apego sempre, né, a Sim. figuras masculinas por uma questão, né, inconsciente e trabalho muito fácil com homens por me apegar rapidamente e respeitá-los como referências e tal. Mas assim, a minha condição de ter sido criado por uma mulher professora, né, professora, né, professora Sim. normalista, pedagoga e etc. Certo. Ela fez até a tese de doutoramento dela foi acerca do cooperativismo, levando como base uma primeira cooperativa. Cooperativa é quando os trabalhadores assumem a gestão, né, no lugar do empregador, para falar bem raso sobre cooperativismo ou sobre cooperativas. E a usina de Tiriri, que eu acho que é por aqui por perto. É pertinho aqui, Engenho Tiriri. Me perdoe a ignorância. Não, Já te chamar de usina, né? A gente que é leigo, que é da beira-mar, mas é engenho, que é da beira-mar urbana, sim. Né? Não entende diferença de usina para engenho. E minha mãe usou como fundamento a primeira cooperativa, ou seja, a usina foi entregue aos trabalhadores. Né? E ela foi doutora, ela é falecida também. Sim. Meu pai morreu com 39, minha mãe com 57, repare. Morreram jovens, né? Exato. Então, assim, a minha referência como, né, de mulheres sempre foi professoral, né? Sim. Minha mãe professora, minhas tias mais influentes professoras, e eu entendo perfeitamente, né? Talvez não perfeitamente, né? Foi um ato falho agora, né? De machismo. Sim. De achar que o mundo é nosso e que a gente é que manda. Repito, uma mulher responderia a você muito melhor essa pergunta, porque é o lugar de fala delas. Certo. Mas eu entendo certamente que as mulheres merecem, né? Evidentemente, é um fato constatável, não é um fato aceitável, nem submetido a julgamento, mas elas têm os espaços e estão cada vez mais ocupando. Se você for hoje nos índices de aprovação em concurso, né, o que depende de esforço, sim, e o que depende de resiliência, vou ser bem claro, no que depende de aguentar dor e esforço, a mulher dá 10 anos na gente. Então, se der uma brecha, se deixar o critério realmente paritário, né, igual, em igualdade de condições, a mulher estraçalha. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ou outra homenagem vazia, né, às mulheres. É fato que Sim. mais mulheres passam em concurso
é fato. Você vê hoje reportagens sobre autismo, sobre criança, né, tá? É sempre mulher que está colada no menino. É verdade. E a gente, homem, corre logo da parada. É verdade. Né? Diz que está ocupado para ganhar dinheiro para poder pagar o tratamento. Quando a gente quer se afastar da gestão, né, de carregar nas costas e subir nas caras do ônibus. Né? Quantas vezes você não viu uma mulher carregando um filho deficiente, mais pesado que ela, desafiando a física, Sim. né, e a capacidade humana? E a mulher está aí para isso. E a gente, homem, se não se cuidar, as condições vão se equiparar cada vez mais e elas vão ultrapassar a gente com facilidade. Uma pergunta que alguém pode até achar que eu estou aqui fazendo uma bobagem, mas é o braço social da instituição. Muita gente vai à delegacia e faz, já que a sua área é criminal, faz o BO. Aí tem depois o TCO, é isso? Não é isso? Eu queria entender, porque muitas vezes, qual é a complicação de um cidadão quando passa a responder o TCO ou o BO? Vamos lá. São duas coisas diferentes. Sim, eu estou perguntando para provocar o senhor, porque a população precisa entender isso. E às ordens me coloco em outras oportunidades também. Certo. O BO, o boletim de ocorrência, é o registro da ocorrência pelo cidadão perante a autoridade policial. Sim. Ponto. O TCO é um substitutivo do inquérito policial. Né? Quando o crime tem pena maior que 2 anos, ele precisa ser apurado por inquérito policial, Certo. que é uma documentação, é um procedimento mais complexo e mais completo da fase policial de apuração de uma infração penal. Certo? Infração penal é um gênero do qual é espécie o crime e a contravenção penal. Então, o inquérito policial, né, ou enfim, civil, do Ministério Público, por exemplo, ele apura crimes, vou reduzir a crimes, cuja pena seja superior a 2. Quando o crime, segundo a Lei 9099 de 95, que criou os juizados especiais criminais e, consequentemente, trouxe uma figura, Batatas, que substitui o inquérito policial. Essa figura chama-se TCO. E nada mais é do que termo circunstanciado de ocorrência. Não tem forma determinada, é simplesmente a redução a termo da ocorrência. Nesses casos, diferentemente do inquérito, o dito autor do fato, que é a pessoa contra quem, né, é atribuída a infração penal, repito, cuja pena não seja maior que 2 anos, lembra de pequenas causas? Sim, pequenas causas, eu lembro muito bem. Pronto. O critério de pequenas causas criminais é justamente esse patamar de 2 anos. Não ultrapassou 2 anos, parece que são, me perdoe os civilistas, mas parece que são 40 salários mínimos para ser pequenas causas criminais. Aí não precisa de advogado, uma série de situações. O mesmo critério para o caso criminal é quando não ultrapassa 2 anos. Então, se a pena, aí são crimes de calúnia, ameaça, alguns crimes menos graves, né? Menos graves, embora sejam sinalizadores de crimes mais graves, mas Sim. a princípio menos graves, né? Quase sempre um homem que mata a esposa, ele ameaça antes, né? Então a ameaça também é muito importante. A exemplo disso, ou em razão disso, por exemplo, embora a ameaça seja de menor potencial ofensivo, a Polícia Civil de Pernambuco atua com inquérito policial para apurar a ameaça, visto que ele é um crime que precede outro mais grave. Mas respondendo a sua pergunta, o TCO, ele é um inquérito menorzinho, para ser mais simples. Porque o que é que acontece quando a infração não ultrapassa 2 anos? Eu acusei Batata de me xingar na rádio. Sim. Crime de difamação, ou injúria ou calúnia. E aí, você é chamado na delegacia e lá você assina um termo de compromisso de comparecimento quando o juiz lhe chamar, aqui no Fórum do Cabo, ou numa vara criminal comum, ou no juizado especial criminal. Acabou o TCO. Desse jeitinho, com essas meia dúzia de folha, ela é encaminhada ou para o Ministério Público, a depender do tipo de ação, Sim. ou para o próprio juízo, para aguardar que o ofendido mova a ação. Aí, nesse caso, é que a gente chama de queixa. O que a gente chama de queixa, na verdade, é o BO. É o BO. Né? Porque o passado se usava muito esse termo, né? Vou fazer uma queixa contra fulano. Pronto, é mais uma vez, né? O direito, ele faz a chuva subir, né? Ele faz o poste mijar no cachorro. Sim. Quando ele quer. Então, assim, Sim. a população chama de queixa. Eu vou lá na delegacia prestar uma queixa. Não. A queixa é a inicial, né? É a petição inicial
se eu quiser mover uma ação de injúria contra você, não se for em razão da sua cor, né, que é preta, será o Ministério Público que vai mover. Mas se eu lhe xingar por algum outro motivo que não seja a cor da sua pele, sua origem, etc., que qualifica a injúria, vai ser de ação penal privada. Quer dizer, você vai ter que constituir um advogado. Esse advogado vai, aí sim, ajuizar uma queixa-crime. Ok. Eu perguntei isso porque muitas vezes o cidadão ele vai fazer um concurso público ou vai adquirir um passaporte, isso pode comprometer. No caso do TCO, não pode comprometer isso aí dele, não? Ou não? O TCO, repare, o TCO... Eu perguntei mais por isso, porque muitas vezes, uma queixa, uma mulher... Já aconteceu um caso, eu acompanhei, tá certo? Uma queixa ou um BO? Foi um BO. Eu fui acompanhando a família, uma mulher vítima de agressão, né, de uma pessoa da família, de uma pessoa dentro da família. Foi a delegacia. O cara lá contou a história, eu fui acompanhando para dar um apoio maior. E lá o policial disse, olha, pode fazer o BO, mas se gerar um TCO, esse cara que é muito jovem, não vai poder fazer concurso público, não vai poder, isso na hora de emitir um passaporte, isso pode comprometer a vida dele. É por isso que eu estou lhe provocando, porque muitas vezes o cidadão que está ouvindo rádio ou está vendo pela internet, ele não tem noção disso, das consequências. Por isso que eu lhe provoquei essa pergunta. Perfeito. A natureza, né, da lei que criou os juizados e esse, vamos dizer assim, esse meio mais sumário, mais resumido, mais simples de gestão do conflito penal, ela tem por objetivo simplificar. E as próprias soluções negociadas no âmbito desses crimes até 2 anos, permitem, entre outras medidas, que isso não conste nos registros criminais. Sim. Certo? Agora veja bem, se você faz uma prova para a polícia, existe uma etapa chamada investigação social, em que vai ser levantada até se você deve. Né? Repare, Batata. Na hora de aplicar uma pena, existe um critério. Sim. No caminho da aplicação da pena. Para o juiz aplicar uma pena de 1 ano, 5 meses, 20 dias, ele tem uma matemática, mais ou menos matemática, mas na sua maioria de argumento matemática, em que há 8 circunstâncias judiciais. Entre elas, conduta social. Ou seja, eu cometi um crime e junto com você. A minha conduta social era uma. Eu participava do programa de rádio, eu ajudava vítimas de violência doméstica. Sim. E você não. Eu atravessava idosos na faixa de pedestre, eu pegava cachorro para adotar, etc. E você era um cara que vivia empinando moto, vivia bagunçando, não estudava. Sua pena vai ser maior. Eu acredito. Para você ver. Então, tudo interfere. Né? O seu exercício de cidadania, né, melhor ou pior, vai interferir na quantidade de pena, ainda que você cometa um crime igual a uma pessoa com uma conduta social irrepreensível, melhor que a sua. Então, assim, tudo interfere. Okay. Agora, se ele não pode tirar passaporte ou não, é uma minúcia que eu vou ficar lhe devendo responder. Certo, ok. Eu apenas provoquei isso, mas a gente vai voltar aqui em outro momento e até abrir o espaço para que o cidadão possa interagir. A gente está sem telefone, DC, não é porque a gente não pagou, é porque a Oi deixou nos atender, não é porque roubaram os cabos. E aí eu quero combinar aqui com ele, é para voltar aqui um dia para ouvir o cidadão, porque uma coisa é eu perguntar para ele, uma coisa é o cidadão que está no outro lado lá, não é, passando por uma situação e que queira comentar através da Rádio Calheta. EDC, você tem um evento lá agora, dia 3, que evento será esse? Eu vi por alto algo, um CAD aí falando, o que é? Bom, a gente vai ter a formatura dos alunos. Sim. Concluindo o curso. E que vai curso? ser vários cursos da Fachuca. Né? Vários cursos? Vários cursos. Nós vamos ter o pessoal predominantemente mais de pedagogia, que está concluindo o curso. Sim. E vai ser agora, dia 3, lá na Câmara dos Vereadores. A gente resgatou lá o espaço. Sexta-feira que vem. Isso, pedimos agora ao querido Ricardinho lá, que nos liberou o espaço, né, juntamente com a sua equipe. E nós vamos fazer o evento lá. O evento vai ser aberto ao público, naturalmente. E nós estamos exatamente já convidando a sociedade cabeça, se quiser participar lá do evento, vai ser muito bom, porque são os nossos formandos, né? Os cursos de administração, direito, pedagogia,
que vão estar concluindo, né, o seu período de estudos ao longo dos 4 anos. Que bacana. E qual é o horário de início lá? Às 19 horas. 19 horas. 19 horas, exato. E vai ser aberto ao público. Isso, você está convidado. Eu vi algo aí, um card, se eu perguntar com ele, seja que ele está aqui na rádio, perguntar para ele. E nessa formação também tem aluno do direito, é isso não? Temos aluno do direito, aluno de administração, aluno de pedagogia e aluno de matemática, que estão concluindo. Certo. Tem turmas em andamento do direito, professor? Ou está aí? A exceção do 7º período, eu acho, do 6º. Sim. Nós temos turma de direito em todos os períodos. Em todos os períodos? Todos. Do 1º ao 10º. E nessa seleção agora também a vaga para direito não? Sim. Né? Sim. As vagas estão abertas para todos os cursos. Né? Nós estamos aí à disposição da sociedade para que possam utilizar a Fachuca. A Fachuca é um bem, é um patrimônio do Cabo Santo Agostinho. E todos têm que utilizarem o melhor possível. Nós estamos lá à disposição. Como a novidade sou eu vou tomar a palavra do meu chefe. Não, aqui. Tudo bem, professor. Eu penso, a exemplo do que eu já falei, né, que as instituições são formadas por pessoas. Sim. Né, e as cidades também. E a Fachuca é uma entidade com 44 anos de serviços prestados. Quantos cabenses se formaram e são sucesso fora e voltaram ao Cabo para ser sucesso no Cabo? É verdade. Se mantiveram no Cabo. Então, assim, a gente não pode cair, Batata, sendo bem rápido, né, e reto, como o professor Ericê me ensina a trabalhar, acreditar em circo, Vostok, sabe? Em solução midiática, né? Porque, veja bem, eu me lembro uma vez, tinha uma loja de sapato, que eu não vou dizer o nome, Sim. lá em Recife, gigantesca. Ela chega, abre uma lojinha de sapato e começa a vender sapato a preço de custo, só para quebrar a sapataria da cidade. Ou da própria rua, né? Que acontece, né? E depois que a sapataria da cidade quebra, fecha, ela aumenta o preço dela, né? Ou seja, ela conta a verdade. E se não der certo, ela vai embora. Ela fecha aquela filial, ela começa a dar aula à distância de novo. Então, assim, a Fachuca existe. Eu tenho 47 anos, a Fachuca tem 44. Exatamente. A Fachuca é formada por pessoas com compromisso com a cidade do Cabo e com o cidadão cabense. Então, é mais do que nunca momento de a gente fortalecer a faculdade. E você tem aí, eu lembro que hoje eu tenho uma figura que cuida da minha pele negra, vou dizer assim. Estou aqui diante de 2 amigos, posso falar tranquilo. É Lucineide Santos. Ela formou-se na Fachuca. Você falou isso, você falou da experiência que você criou, foi criado com professoras. E hoje tem várias professoras no Cabo que se formaram na Fachuca. Lucineide é um exemplo disso. Eu tenho aqui o Mário Jorge, que é comerciante ali na Vila Social Contramucambo, e que também se descobriu, na sua maioridade, né, o direito de fazer na Fachuca. Eu tenho uma figura que eu chamo ela de musa da Fachuca, né? Me permita, professor, falar esse termo aqui, musa. Eu fiz um feirão, Eloy, aqui no Cabo. Eu fui presidente da Associação Comercial e fiz um feirão, né? E aí esse feirão teve 4 edições, né? Com a participação de toda a sociedade, cidades vizinhas. E eu tinha lá a musa do feirão, que era a Sheila Duarte, né? Que é também formada na área criminal, né? Que passou pela Fachuca. Se eu estiver errado, me corrija, professor. Corretíssimo, Batata. Nós temos grandes profissionais na cidade e fora dela, né, que estudaram na Fachuca. Estudaram na Fachuca. O atual comunicador da Polícia Federal, como é o nome dele, eu esqueço o nome dele, ele foi aluno nosso da Fachuca. Né? Então é importante que a gente coloque essas questões de que a cidade está à disposição, né, da gente, e a gente está à disposição da cidade. A gente tem que trabalhar em conjunto. Não é admissível, como você colocou lá no início, o cara pegar 2 ônibus para ir para o centro da cidade de Recife para fazer um curso, quando tem um curso aqui de alta qualidade. Nossos professores, como eu sempre digo, têm alta qualidade, seja na área do direito, na área da administração, da pedagogia. Você falou do curso de pedagogia, por exemplo.
a grande maioria dos profissionais que são professores do município, de alguma forma passaram pela Fachuca. É verdade. Então, isso a gente não pode esconder, não é? E nem deve esconder, pelo contrário, deve ser um momento de orgulho. Né? Eu morei em alguns países fora e tive a oportunidade de identificar que quando uma localidade tem uma faculdade, é fundamental, é motivo de orgulho, né? E de verificar que, de fato, aquela população tem a educação ali do nível superior bem colocado. E a gente tem uma sequência, eu brinco muito com o nosso prefeito, dizendo: prefeito, o senhor tem do fundamental ao ensino superior. É verdade. Isso é fundamental. Dentro do município. Dentro do município. Erecê, a gente vai ficar para um outro momento, trazer você aqui, que aí a gente vai conversar mais. Mas eu quero agradecer a tua vinda aqui à Rádio Calheta, né, nesse comecinho de março, celebrando aí os 91 anos, ele é criminal, sabe disso, do voto feminino, uma conquista das mulheres, né? O mês de março, que é o mês das mulheres, e aí torcer para que muito mais mulheres possam fazer não só o curso do Direito, mas outros cursos na Fachuca. Erecê, nosso muito obrigado, e para você uma excelente quarta-feira. Eu agradeço, como sempre, a sua atenção à nossa faculdade, é uma faculdade que preza e gosta muito de você, gosta muito da Calhetas, da comunicação do cabo, né? Você sabe que você é um grande comunicador. Aproveitar e dizer o seguinte: eu sempre gosto de lembrar de um ditado oriental, né? Que diz assim, né? Não diga ao problema que você tem grandes dificuldades, mas não diga a Deus, aliás, que você tem grande dificuldade com grandes problemas, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Eu acho que pensar nisso, para a gente, é fundamental. E a Fachuca, ela vem nessa luta, conquistando, fazendo o seu trabalho e fazendo o melhor. Obrigado, Batata. E a seleção, não esquecer a seleção. A seleção está lá até o dia 15, todo mundo pode participar, os telefones, já que você... Ou para redes sociais também, que está lá, né? Sociais, qual o telefone? Diga lá. Isso, nós temos os telefones e temos aqui os contatos, né? O contato do Instagram Fachuca, @oficial, e também Fachuca, @FF Fachuca, e os telefones 3524-0707, 3521-0400 e o também o 98-187-4534. Todos esses telefones nós estamos à disposição para atender as suas demandas. Ok. Professor Eloy, foi um prazer recebê-lo nesta casa. Uma figura tranquila, né? Eu costumo dizer que o indivíduo tem que ter o chamado equilíbrio emocional. Né? E aí, fico muito feliz com a sua vinda e deixo o espaço aberto para suas considerações finais. Meu bom dia novamente, né, a você e a sua audiência, agradecendo e dizendo a você que me senti muito bem acolhido e renovo meu respeito ao seu trabalho e a importância dele para a sociedade do Cabo, e dizer que nós estamos de braços abertos esperando você que está nos ouvindo. Venha começar seu curso na Fachuca, venha concluir seu curso na Fachuca, né? Deixe de acreditar em promessa, né, do barato, que às vezes o barato sai caro. É verdade. Né? E se identifique com a sua faculdade. Venha estudar presencialmente na Fachuca, na faculdade da sua cidade, da sua região, que você não vai se arrepender. Não vai ficar fazendo prova da OAB 4 vezes, não, prometo. Ok. Gente, nosso muito obrigado. Amanhã é Kézia Maria aqui na rádio, hoje com o apoio da Solange Lima, com o seu Luke, que daqui a pouquinho vai estar comandando o show da manhã. Você falou aí que a Calheta, ela tem um papel de formar, e tá aí o exemplo, a Solange Lima, né, que chegou aqui, só conhecia o rádio, ela foi uma das primeiras ouvintes em 22 de dezembro de 98. Ela estava mexendo o rádio, aí sintonizou a Rádio Calheta. Hoje o filho dela, né, que bebê na época, menino, né, ouvia a rádio, hoje ele está comandando uma outra emissora, que você lembra dele aqui, o Bruno Lima. Né, e eu fico muito feliz e honrado porque faz parte da nossa história. Eu ainda tenho um livro aqui, vou doar para o professor Eloy para que ele possa vivenciar essa nossa história. Tá bom? Muito obrigado, que a gente volta amanhã aqui pela Rádio Calheta FM.